Boa tarde, pessoal. Como a Luana disse, nós vamos apresentar hoje a importação de planilha de orçamento e negociação através da cotação. É um processo simples que foi criado recente. Então, vamos lá. É, o meu nome é Neymar, eu sou graduado em Sistema de Informação pela Faculdade Anhanguera, de Belo Horizonte. Eu ingressei na TOTUS em fevereiro de 2012 como suporte técnico da equipe de framework. 2 anos depois, eu passei a ingressar como analista de desenvolvimento na equipe back-office. Hoje eu atuo como desenvolvedor. Como eu disse, né, de forma simples, nós vamos mostrar o processo de importação de planilha de orçamento de negociação. É um processo bem pequeno, pode ser que a gente reservou 1 hora, mas pode ser que nem chegue nessa hora, nesse tempo, porque realmente é um processo muito simples. Primeiro, eu criei uma cotação. A partir da cotação que nós vamos fazer o processo de importação. Então eu criei aqui uma simples solicitação de compra, onde eu tenho 2 itens, e a partir dessa cotação nós vamos criar, a partir dessa solicitação, nós vamos criar uma cotação e posteriormente vamos fazer o processo de importação através da planilha. Uma solicitação muito simples, com apenas 2 itens. A partir daí, nós vamos criar cotação. Vamos marcar quais os fornecedores que farão parte dessa cotação e vamos gerar a cotação. Beleza? Cotação criada. A partir da cotação, se a gente abrir aqui, nós vamos dizer que é uma cotação muito simples. E a partir disso aí nós vamos fazer a comunicar o fornecedor enviando um e-mail que vai ser a planilha. Nós vamos enviar o orçamento, vamos selecionar a planilha. Essa planilha ela está disponível nos nossos objetos gerenciais, é só importar mesmo. E a partir do momento que você importa, ela já mostra nessa caixa de planilha. Nós vamos selecionar a planilha, vamos pedir para exportar a planilha de orçamento. Nessa parte não está habilitado nenhuma outra opção, a não ser realmente de exportar a planilha de orçamento. No futuro, vamos fazer um teste que vai ser a exportar a planilha de negociação, mas a princípio é uma planilha de orçamento. Exportar. As dúvidas, pode ir falando no chat, que em seguida nós vamos tentar responder todas. Demora um pouquinho porque está enviando o e-mail. Beleza? Foi enviado o e-mail para 2 fornecedores, que a gente selecionou na cotação. Poderia colocar mais, mas como é apenas uma apresentação, eu optei por colocar só 2 fornecedores. Beleza? Nós vamos pegar o e-mail. Esperar chegar aqui para mim. Beleza, chegou o e-mail. Vamos salvar essa planilha em um diretório que a gente vai utilizar para importar. Coloquei algumas pastas aqui. Primeiro vai ser a pasta de planilha de orçamento. Vamos salvar. Vamos pegar a outra planilha que foi enviada no e-mail. A partir daí, todo esse processo é feito a cotação é feita pelo fornecedor. Então, o fornecedor, o cliente que vai preencher esses dados. Esse começa o processo de importação. Essa planilha default, ela envia nesse formato. Então, o solicitante vai preencher os valores para, posteriormente, nós importarmos essa planilha. Aqui tem os valores padrão do RM,
ICMS, ICMS-ST, então os dados da planilha. E aqui tem a parte dos itens de orçamento. Umas colunas que são bloqueadas, que realmente não podem ser editadas, e algumas colunas que é passível de edição. Lembrando que imposto é totalmente parametrizado, a gente pode habilitar os impostos lá nos parâmetros da cotação. Então, no meu caso, eu tenho o IPI já parametrizado, então, por isso que mostrou o IPI nesse orçamento. Então, vou preencher um preço unitário, por exemplo, 10 e 20. Depois eu vou preencher isso aqui, mas não vem ao caso, porque o primeiro exemplo vai ser só dos itens. Então, para o primeiro fornecedor, eu tenho 10, 20, vou salvar essa planilha. E para o segundo fornecedor, também eu vou preencher os itens do orçamento. Vou preencher também os valores. Aqui é a descrição do produto que veio da solicitação. Nesse aqui eu vou colocar 30, 40, que é o preço unitário. Tem algumas informações, observação, se o produto está ou não disponível, a data de entrega, a moeda, o imposto, mas enfim, colocar o valor 30, 40, vou salvar a cotação, vou fechar. Eu coloquei esse diretório para ser orçamento, para não confundir com a planilha de negociação. Então eu vou copiar essa planilha e jogar dentro de uma pasta que eu vou importar. Deixa eu apagar. Então eu tenho essas duas planilhas que eu recebi do meu fornecedor. Então, digamos que o meu fornecedor preencheu a pesquisa, me mandou por e-mail, eu peguei a planilha dele, joguei minha pasta e eu vou importar em seguida. Importar, a gente volta para o RM. Nos processos, eu tenho essa opção de importar a planilha de negociação novo. Por que novo? Porque antes existia uma outra opção para você importar a planilha, que seria essa opção aqui, ó. Essa opção ainda não foi descontinuada, por quê? Porque pode ser que alguns clientes ainda utilizem, mas no futuro essa opção vai ser descontinuada. A gente deixou ela porque pode ser que alguns clientes ainda utilizam. E essa primeira opção, ela é um pouco complicada. Por que eu falo complicada? Porque nós temos, além da planilha, nós tínhamos que ter um drive instalado na máquina, nós tínhamos que ter um conceito, não sei se todos conhecem, mas um objeto gerencial de conceito era necessário para fazer o processo antigo da importação. Então, nós evoluímos esse processo e criamos o novo. O novo é o quê? É só a planilha. Nós não dependemos mais de drive do Excel, nós não dependemos de ter o Excel na máquina, porque essa outra opção, nós tínhamos que ter o Excel instalado na máquina com o ODBC, o drive da planilha. Então, nessa novo ficou muito mais fácil, muito mais simples. É só uma planilha como base e a partir daí você faz tudo com ela. Então, nós vamos importar a planilha. Temos um caminho default que eu coloquei nos meus parâmetros, mas eu posso especificar onde está a planilha que eu vou importar. Mas no meu caso, tem um caminho padrão que eu coloquei lá nos parâmetros, que é imp. Não preciso falar qual que é a planilha. A partir do momento que eu coloco o meu caminho, ele já vai entender que ele vai importar todas as planilhas dessa pasta. Antes, o processo era como? Quando importava a planilha, o sistema ele renomeava a planilha e colocava um número do job. Não sei se alguém já utilizou esse recurso, mas antes, quando você importava a planilha, automaticamente ela vinha nesse diretório e renomeava o nome da planilha com o job de execução. Hoje não, hoje ele só importa todas as planilhas que está aqui na pasta. Então, muito cuidado, aqui tem um ponto de observação, muito cuidado para o diretório que você coloca a planilha.
Por quê? Porque essa planilha ela não apaga quando você importa, ela não apaga. Então, se você não atentar para o caminho que você colocou na planilha, pode ser que ela sobrescreva a planilha que você quer que realmente se importe, que importe no caso. Mas aí, no caso, eu vou importar todas as planilhas que está nessa pasta. Executando o processo. Beleza, com sucesso. Duas planilhas. O meu fornecedor, de quem eu importei. Beleza. A partir daí, foi importada. Se eu editar minha planilha e editar os dados do fornecedor, em produtos, os dados vão estar aqui, os valores. Então ficou muito simples esse processo. Eu optei por colocar só o preço para me importar, mas eu poderia ter colocado desconto, data de entrega, enfim, condição de pagamento, várias outras opções, mas eu coloquei só realmente só o preço. Então, fechar, vou abrir o outro fornecedor, produtos, valor. Beleza. Como que eu faço agora para mim, se eu tentar executar o processo novamente, deixa eu comunicar ao fornecedor. Eu tinha dito anteriormente que só tem a opção da planilha de orçamento. Tá vendo? A de negociação não está habilitada. Por quê? Porque esse recurso ele só vai ser habilitado quando você gera o quadro comparativo. Quando você calcula o quadro comparativo, que você vai ter a opção para você registrar uma negociação. Se você ver por aqui, ele também está desabilitado para você registrar uma negociação. Então, para me habilitar, eu tenho que calcular o quadro comparativo. Beleza? Calculei o quadro comparativo, já me mostrou o vencedor, mas eu tenho a possibilidade de realmente fazer uma negociação. Se eu for de novo no processo, suponhamos que eu queira fazer agora uma negociação. Eu vou de novo comunicar ao fornecedor, enviar por e-mail, selecionar minha planilha e a mesma planilha, lembrando que não existe planilha para negociação e outra para orçamento, é a mesma planilha. Então, vou selecionar essa outra planilha. Deixa eu só atualizar. Isso, não tinha atualizado o status, não. Beleza, então eu já tenho a opção de fazer uma negociação. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou fazer uma negociação agora. Está falando que eu já enviei o e-mail para esse fornecedor, também enviei para esse outro. Executando o processo, vai demorar também um pouco, porque realmente vai estar indo no meu servidor de e-mail, fazendo as configurações do meu e-mail para depois enviar. Mas é um processo relativamente muito simples. Realmente é só um processo que você tem que fazer para você importar a sua planilha, tanto de orçamento quanto de negociação. Aqui eu estou fazendo agora uma negociação. Se você observar a planilha, foi enviado um e-mail. Qual a diferença internamente? É alguns campos que habilita. Por exemplo, nessa planilha de orçamento, eu tenho esses campos da minha planilha. Na de negociação, ele vai ter outros campos. Então, essa é a diferença. Mas essa diferença o cliente não vê. É transparente para o cliente. Internamente, que a gente habilita um campo, desabilita o outro. Mas isso aí, o cliente realmente não vê isso. Então, se eu checar o meu e-mail, eu também tenho a minha planilha. Vou fazer o download dessa planilha.
Agora eu vou de fato editar essa planilha e fazer a minha negociação. A diferença é que eu tenho alguns campos. Está vendo que eu tenho aqui um preço negociado e na outra eu não tinha esse preço negociado? Deixa eu abrir a minha outra planilha de orçamento para você ver que eu não tenho esse preço. Tá vendo? Em uma planilha eu tenho alguns campos e na outra planilha eu tenho realmente o preço negociado. Então vamos colocar aqui o meu preço negociado. Eu vou negociar R$ 5, R$ 6. Eu vou ter um frete de R$ 2, por exemplo. Esse MSST eu poderia também preencher. Então eu tenho agora uma negociação. 5 e 6, vou salvar a planilha, vou fechar. Vou abrir a minha outra planilha. Vou colocar 3 e 2. Um frete de R$ 1,99, por exemplo. Salvar, fechar. Vou copiar as duas planilhas e vou colocar em uma pasta a ser importada. Como eu falei, muito cuidado, porque se você não atentar pela pasta que você está importando, pode ser que você confunda os valores. Então, vou apagar essa minha planilha de orçamento e vou colocar a minha de negociação para ser importada. Então, basicamente é só ir no RM e realizar o processo de importação. Exemplo de importação, o diretório padrão, tá nos parâmetros que eu coloquei. Eu posso ter, se eu utilizo, por exemplo, um ambiente em camadas, N camadas, eu posso agendar um job para ser executado de tempo em tempo naquela pasta. Então, assim, depende de cada ambiente, de cada cliente. Mas eu posso também automatizar esse processo colocando uma data para ser executada, enfim, aí parte de cada cliente e o seu ambiente. Então, eu importei, agora é só abrir a planilha. Eu vou na parte de registrar negociação, não na orçamento. Então, vou selecionar o primeiro fornecedor e vou registrar minha negociação agora. Aqui já tem o valor, já, que eu coloquei na minha planilha. Que eu tenho o meu frete, que eu também coloquei na minha planilha. Posso colocar, como eu falei, posso alterar vários outros campos também, campo de observação, caso o cliente não tenha aquela quantidade de itens que o, o fornecedor pediu. Por exemplo, eu solicitei uma quantidade de 10 itens, mas o meu fornecedor só tem 5. Não tem como alterar esse campo na planilha. Porém, tem como você, sei lá, isso aí já vai um processo da cotação, gerar uma interferência, por exemplo. Eu vou colocar para esse fornecedor eu gero X, para o outro eu gero Y. Então, por isso que a gente tem um campo de observação onde que, por mais que o fornecedor fale que tem aquela quantidade de itens, mas no campo de observação ele pode falar, não, eu não tenho essa quantidade, eu tenho a quantidade X. Porém, não tem como alterar a quantidade na planilha. Se a gente abrir a planilha, o campo quantidade não vai estar nem habilitado para alteração. Deixa eu abrir para mostrar. Orçamento. Está, então, alguns campos em branco. Quantidade orçada. Também, se meu cliente ele me pediu 10, mas eu tenho 5, eu tenho que mandar para ele 10 também. Aí cabe o cliente especificar na observação: olha, eu tenho só 5. Aí pode gerar uma interferência a partir daí e você
pacote com aquele fornecedor. Voltando para o sistema, então, para esse cliente, eu fiz uma negociação, alterei o valor, e para o meu outro cliente, a mesma coisa. Registrar a negociação, 5,6. Frete 2. Enfim, é muito simples esse processo, basicamente é isso. Eu confesso que é, esse novo processo otimizou muito a vida do cliente, porque o cliente antes era preso muito em drive do Office, tinha que ter o drive instalado, tinha que ter o Office. Então, assim, essa nova importação não precisou de nada disso, não precisou de utilização de conceito, nem nada, é só mesmo a planilha. Então, comunicou o fornecedor, enviou para ele a planilha, ele respondeu, retornou os dados, você pegou aquela planilha, salvou em um diretório e executou o processo, basicamente é isso. E a partir daí é um processo de cotação, onde você faz novamente o cálculo do quadro comparativo, você gera a ordem de compra, você faz uma interferência, aí nesse processo já volta a ser um processo da cotação. Então, se vocês observarem, o, na primeira rodada, no primeiro registro, o vencedor era esse fornecedor, depois que a gente fez uma negociação, passou a ser esse outro fornecedor. E a partir daí, como eu falei, é um processo normal de cotação. Você gera a ordem de compra, você faz uma interferência, você gera uma ordem de compra, gera parcial, enfim. O processo realmente daqui para frente é um processo de cotação. O que eu tinha que mostrar era realmente um processo de importação. Acho que é isso. Como eu falei, é muito simples o processo. Acho que eu vou deixar aberto aí para perguntas. Viu, Luana? Caso alguém tenha pergunta, você me fala e a gente responde. Temos algumas perguntas aqui. Vou já ler em ordem aqui para a gente tentar. Tivemos aí um tempinho aí, acho que dá para responder todas, mas vamos lá. O Fabrício está perguntando se o nome da planilha interfere nessa carga de volta com a cotação do sistema. Não, não, o nome não. Antigamente, a gente tinha uma planilha modelo. Não sei se você chegou a utilizar essa outra importação, Fabrício, mas antes você tinha que especificar uma planilha de modelo. Hoje, essa não. Hoje ela atende só pela extensão. Então, a extensão dela realmente a gente não pode mexer. Mas quanto ao nome, isso é bem tranquilo, pode ter qualquer nome. E o Fabrício também perguntou sobre os dados na planilha, se eles são somente números ou se pode informar percentual também. Não, a questão de preço realmente é só número. Por exemplo, moeda, IPI, no caso, valor, mas em relação de percentual, realmente é só número mesmo. Ele fez uma outra pergunta aqui da versão do Excel, se a versão do Excel influencia. Deixa eu ver aqui, voltar. A versão do Excel do fornecedor se influencia. Eu acredito que não, né? Pelo que você respondeu aí, acho que não pode mexer na extensão, mas. Não, não. Quanto à versão, não. Como eu falei, né? Antigamente, o outro processo é realmente um pouco chato de mexer, que o outro influencia Ele era mais drive limitado, né? mais limitado. Justamente por isso que a gente criou essa nova importação. Assim, pode ser que na próxima versão, eu não sei quando, esse processo realmente vai ser descontinuado, porque é um processo um pouco mais chatinho de mexer. Mas a versão do Excel não, desde que ele tenha a extensão XLS, né? XLSX. Beleza.
Tiveram várias perguntas aqui perguntando sobre a partir de qual versão que esse recurso novo está disponível. Eu até respondi aqui, mas aí fica registrado que esse recurso novo aí, que trouxe essa flexibilidade maior para os usuários, ela ficou disponível para vocês a partir da release 12.1.28, que já está aí no mercado desde abril. Então, a partir da 28, esse recurso já está disponível aí para ser utilizado. Conforme o Neymar falou, a gente ainda não retirou outro recurso, né, do sistema, por entender que alguns clientes utilizam, apesar das limitações, os outros clientes, temos clientes ainda utilizando outro recurso, então a gente ainda não pode retirar. Mas a ideia é que depois daqui um tempo, e com os clientes conhecendo melhor esse recurso que a gente está apresentando agora, a gente retire aquele outro menu de lá, né? Não deixe ele mais disponível. Tem uma outra pergunta aqui do Adalton. Unidade de medida, exemplo, quilo para tonelada. Como faríamos? Ele entenderia sozinho? Acredito que é conversão de unidade, né? Que ele está questionando aqui, às vezes cotar numa unidade e fazer em outra, como que funcionaria isso aí? Entendi. Isso aí vai para o nosso sistema default, né? Por mais que você cote em uma unidade, quando você for importar, ela faz essa conversão automaticamente. Então, assim, eu acho que isso você pode ficar tranquilo quanto a isso. Você coloca a sua unidade, quando a gente vai importar para o RM, a gente vai fazer a conversão. Isso também é bem tranquilo. O RM faz tudo. O cliente não precisa preocupar, não. Ótimo. O Vitor está perguntando, caso o cliente edite a planilha de cotação em outra ferramenta do Office, a exemplo OpenOffice, o RM fará a importação em outra extensão? Acho que a gente já respondeu, né? Não, Se realmente, mudar a extensão, não vai conseguir importar, né? Identificar. realmente, hoje a gente só importa se tiver nesses dois formatos, XDLS, XDLSX. Então, assim, mas é uma boa, inclusive, sugestão de que a gente possa, porque essa outra ferramenta é aberta, né? Pelo que eu sei. Então, assim, fica também um ponto de atenção enquanto essa outra extensão. Porque por ser open source, então pode ser que a gente tem que também validar sobre essa outra extensão. Mas hoje não, hoje realmente é só essa XLS. Já anotei aqui também para a gente avaliar, de contemplar aí extensão de ferramentas open source. Realmente, isso é muito importante. O Fabrício aqui também perguntou de novo, com relação, acredito que a pergunta do percentual com desconto. Se o desconto é só valor, né, números, ou poderia ser em percentual também. Acho que a pergunta lá de cima do percentual talvez fosse com relação a isso também, se é possível colocar o desconto em percentual. O campo desconto, né? Não, hoje realmente é só valor, mas pode ser que é interessante um campo para percentual em vez de valor. Pode ser. Isso é uma boa também de analisar uma futura melhoria, porque realmente hoje o percentual muitos clientes utilizam, né? Mas o percentual em cima de quê? Também deixa aberto em cima de que valor. Então, Também anotei aqui tudo que vocês forem colocando aqui, pessoal, e a gente verificar que é um potencial que poderia agregar valor, né, a funcionalidade, a gente vai anotar, e aí depois a gente até entra em contato, faz uma pesquisa e tenta entender melhor como que funciona isso no contexto de vocês, para a gente conseguir agregar mais funcionalidades aí para o dia a dia de vocês, para trazer essa agilidade que a gente quer. sobre essa, Luan, desculpa, sobre Pode essa falar. opção de percentual, você dá alguma dica? Eu não sei, é o Fabrício que perguntou, né? Isso. Sobre percentual em cima de que valor? Você dá alguma ideia sobre que valor, calcular o percentual?
Ótimo. Se você Podemos falar? tiver aí se você tiver algum exemplo, né, ou alguma coisa, Fabrício, se quiser colocar aí vou chegar aí na sua resposta aí, quando você colocar aí para gente. Se apagarmos a planilha, perdemos a rastreabilidade do valor original negociado? Como que fica isso? Sim, sim. Pagar a planilha pode ser que sim, porque o campo ele coloca o valor original e o valor negociado. Quando você negocia um outro valor, realmente o valor que você negociou, ele vai perder. Vai ficar sempre o valor atual da sua negociação. Aí realmente essa rastreabilidade da negociação você perde. Você tem só a última negociação daquele valor. Então, a gente tem o valor cotado inicialmente, né, o primeiro orçado e sempre o último negociado. Sim. Se foi uma vez só, a gente vai ter essa única vez. Se tiver mais de uma negociação, a gente sempre vai armazenar e ter registrado no banco de dados a última negociação. Sim, sim. Na planilha, não aparece a descrição completa do item? Abre a planilha lá para a gente, Neymar. No Parece nosso realmente é caso, só o campo. a nossa descrição que é pequenininha, né? Mas aparece o campo descrição no cadastro do produto. No caso, se o produto tiver a descrição grande, ele vai aparecer. Porque nesse meu exemplo, porque o meu produto tem a descrição pequena. Mas se o campo tiver a descrição grande, realmente ele vai aparecer a grande. Caso esse campo. Hoje a gente não apresenta a descrição auxiliar, por exemplo, mas tudo que tiver na descrição do produto a gente apresentaria lá. Sim. O Jair está perguntando por que não registra na quantidade negociada quando o fornecedor não tiver toda a quantidade para atender o pedido. Assim, colocando nas observações, dependerá muito da intervenção manual ainda do comprador. Eu confesso que eu não entendi. Você entendeu, Neymar? Deixa eu Porque tentar responder. Aí, se a minha resposta não for a melhor, aí ele faz uma outra pergunta. Mas, pelo que eu entendi, ele falou a questão da quantidade. isso, Tipo, quantidade é, negociada. isso. Tipo, eu fiz a solicitação de 10. Hoje, se o meu fornecedor não tiver 10, como esse campo ele não é passível de alteração, isso aí é no RM também, tá? No RM também não tem como você. Isso vem da solicitação. Se você solicitou 10, a sua cotação vai vir 10. Então, esse campo nem no RM você pode alterar. Então, se você não pode alterar, consequentemente, na planilha também não. Aí fica realmente é, uma coisa meio que manual, né? Ele coloca uma observação onde falando que ele não tem aquela quantidade solicitada, mas ele tem 5. Aí você, isso volta o processo de cotação, gera uma interferência para falar que você vai comprar 5 daquele fornecedor porque não tem a quantidade suficiente. Aí entra o processo da cotação mesmo. Mas realmente alterar a quantidade não tem como não. Não sei se foi essa a sua dúvida. Se não for, você faz uma outra pergunta que a gente tenta responder. O Jair também perguntou aqui se fica registrado aí no banco alguma coisa, se esses dados foram importados através de importação, né? Se fica registrado na cotação que esses dados foram importados para informar em relatórios. Entendi. Você fala que os dados da cotação ela veio de um processo de importação. Isso. Não, não, hoje não. Hoje eu não tenho como saber de onde que veio aquele registro, digamos assim. Porque eu posso realmente utilizar o sistema para registrar uma negociação ou utilizar o processo. Realmente não fica salvo em que processo que foi feito aquela rodada de orçamento, de negociação. Enfim, eu não sei realmente de onde eu realizei a inclusão daquele valor, não, daquele registro, não.
Mas a caráter de relatório seria também uma boa. A gente ter essa rastreabilidade, né, para ver de onde que veio esse valor. Se foi diante de Foi uma manual, operação manual ou se veio de um processo de importação, né? Então, pode ser que sim. por motivo de relatório, pode ser que a gente estude também essa possibilidade de colocar de onde foi feita a importação. Aí, Luana, se você quiser anotar também para a gente analisar. Uhum, já anotei aqui. O Evandro perguntou se esse recurso já está disponível, ou se temos que fazer uma customização. Não, Evandro, não é necessário fazer customização, já está disponível para todos os clientes utilizarem a partir da 12/28, tá? O Guilherme está perguntando se ele pode alterar a planilha ou ocultar ou remover alguma coluna. Não, não por quê? Porque internamente, no nosso código, a gente vai pela, pela, pelos campos da planilha. Então, por exemplo, se eu excluir essa coluna, muito provável que vai dar algum erro, porque você vai estar alterando a estrutura que é feita a importação. Então, não pode realmente alterar essa estrutura, não. Tem que seguir o padrão. Se caso você acha necessário colocar mais um campo, eu acho útil o campo X, aí se você quiser, você pode abrir uma solicitação, a gente vai analisar e vendo se realmente é possível, né, colocar essa informação de acordo com a sua necessidade. Mas hoje não pode alterar a estrutura da planilha, não, porque senão dá algum erro de importação. A Isabela Ribeiro está perguntando, ela tem duas dúvidas. Uma, se a planilha fica no próprio RM. Sim, Isabela, a planilha fica lá. Você pode abrir lá para a gente, Neymar? Você está com a estrutura aí dos objetos gerenciais? Dentro do Na RM, pastinha da instalação? É na pastinha de instalação do. Ou simula uma ah, importação do objeto gerencial? entendi, esse objeto gerencial, ele fica no ambiente planilha. Eu não sei se eu tenho uma planilha para me importar, mas é planilha.net, a partir daí você importa ela. Importação de planilha. Aí você aponta o caminho da planilha. No caso, eu tenho até um aqui. E realmente é esse diretório do objeto gerencial. Aí, no caso de vocês, vai estar no diretório de instalação do RM, dentro da pasta RMNet, objetos gerenciais, aí a planilha vai estar disponível lá. E uma outra pergunta dela é: quando ela é enviada para o e-mail do fornecedor, por qual e-mail é enviado? Por exemplo, quando o fornecedor for me responder, vai ter o meu e-mail na informação? Acho que é o e-mail Hum, do remetente, né? Qual que é o e-mail sim. que ele considerou como remetente do envio da planilha? No caso que se o meu cadastro do meu fornecedor, que eu tenho o e-mail do remetente, e no meu vai os parâmetros da minha os parâmetros gerais, né? Aí você especifica de onde que você vai colocar o, o e-mail que vai ser enviado. No caso, é o envio de e-mail mesmo, tem algumas configurações. Se você pega o e-mail da colegada atual, do usuário corrente, então assim, cabe ao usuário selecionar qual e-mail que ele vai enviar. Caso eu poderia colocar o e-mail do usuário corrente, não sei, mas isso aí é totalmente é, parametrizado, né? A pessoa que escolhe. E dentro do cadastro do fornecedor, que eu tenho o e-mail dele. E Deixa eu aí, abrir aqui. que é o destinatário, né? Destinatário, no caso. O Gustavo fez uma pergunta aqui agora sobre o e-mail. O endereço de e-mail enviado para o fornecedor, poderemos editar ou ele é o padrão do cadastro do fornecedor? É igual o Neymar me mostrou aqui. O remetente, para quem vai enviar o e-mail, é configurado dependendo daquelas três opções lá na pasta, nos parâmetros gerais. Agora, o destinatário é o e-mail do fornecedor, que é esse e-mail que o Neymar está mostrando aí agora.
O Fabrício está comentando aqui que, né, teve problemas com versões antigas do Excel. Realmente, o recurso antigo, gente, ele tinha muitas limitações. Ele, além de tudo que o Neymar falou, de ter o conceito, ele também exigia, não funcionava bem em ambiente três camadas, ele tinha alguns sistemas operacionais e exigia o drive do Excel instalado e algumas versões específicas do Excel. Então, naquele processo, a gente não mexeu, a gente reescreveu o processo de uma maneira totalmente diferente para que essas versões e essas particularidades não impactem mais. Caso vocês utilizem esse novo recurso e ele esteja apresentando algum problema na utilização, aí eu peço que vocês abram um atendimento, né, um ticket no suporte, normalmente, expliquem o processo, o que vocês utilizaram, e aí a gente vai conduzir aqui o atendimento com a equipe de suporte no processo padrão, tá? De atendimento. O Tiago está perguntando, essa parte da pasta de importação, que fiquei na dúvida, ela tem que estar apenas com as planilhas que irei importar para aquela cotação específica? Sim, sim. Na verdade, ela Teve uma pega. outra pergunta aqui também, Neymar, é onde que informa o diretório dessa pasta. O diretório fica lá nos parâmetros da cotação. Deixa eu abrir Mostra aí, aqui. pode. No meu caso, eu coloquei um caminho padrão, né? Uhum. Estoque. Desculpa, estoque não. Compras, cotação. Eu posso ter os parâmetros gerais ou por filial. No meu caso, como a minha cotação foi gerada na filial 1, então eu vou abrir os parâmetros da filial 1. Orçamento fica por aqui. Abrir aqui de novo, mas é por aqui. Meio... Abrir aqui, eu coloquei, eu esqueci. Sei lá. Aqui, ó. Desculpa, definições gerais. Não é nos definições pela filial, não. É gerais. Fica definições gerais 3/5. Esse caminho. Diretório padrão para importação de planilha. O Lucas está perguntando se excluirmos a planilha de cotação, ela também será excluída dentro do sistema? Se fala a planilha da cotação, que planilha de cotação? Se fala, eu não Eu entendi. entendi, ir lá nessa pastinha aí, que você colocou aí, excluir essa planilha aí, se ela também exclui a informação dentro do sistema. É isso que eu Ah, entendi, Tiago. Se não for isso, você reformula a pergunta aí para gente. Mas responda essa aí, Rorô. essa não, não. Essa questão é um diretório que vai ser importado mesmo. Eu posso excluir, enfim, posso fazer o que eu quiser nessa planilha. Essa planilha interfere só no momento da importação. Importou os valores, eu posso apagar ela tranquilo. Não sei se foi essa a sua dúvida. Eu também entendi que foi essa dúvida. O Luiz perguntou: após a cotação retornar, eu não integro a mesma a uma solicitação de compras. Eu tenho que seguir o meu processo interno usando como base os dados da negociação. Seria isso? Isso, isso. A partir do momento que você fez uma negociação, você calcula de novo o quadro comparativo e a partir daí você gera a ordem de compra. Mas é isso mesmo, o processo, quando você importou, a partir do momento que você importa os dados, aí segue o processo normal da cotação. O Mário está perguntando como que o fornecedor poderia enviar a planilha com uma condição de pagamento diferente da enviada. O Mário, a gente tem um recurso que é possível fazer isso dentro da planilha, sim, condição de pagamento, com ter preços diferentes por condição de pagamento e ter esse controle. Mas como é um recurso que teria que a gente mostrar diferentes possibilidades e tal, a gente
preferiu retirar do escopo dessa apresentação agora, e a gente vai ter um outro webinar apresentando esse assunto especificamente, tá? Aí fica de olho aí na nossa divulgação aí, que a gente vai divulgar depois para a gente apresentar esse recurso aí da condição de pagamento. O Bruno está perguntando, os itens da planilha carregam o histórico da solicitação? Como assim, o histórico da solicitação? Eu também não entendi muito bem, mas, Bruno, as informações que vão na planilha são aquelas da cotação. De fato, a cotação foi montada e criada com base em dados de uma solicitação, igual o Neymar fez, né? Teve uma solicitação com os itens, teve uma cotação criada com base nos pedidos, nos itens daquela solicitação, mas as informações que vão na cotação são as que estão lá naquela cotação, para os fornecedores que foram definidos, os itens que podem ter vindo de uma solicitação de compras ou mais. Gostaria de saber se, após a cotação ser passada para pedido, os valores do processo da cotação ficam armazenados na própria cotação. Caso ocorra uma auditoria, é possível, pela cotação, confrontar os valores por fornecedor? Sim, sim. A partir do momento que você cria a cotação, gera uma ordem de compra, você tem essa rastreabilidade, né? Então, assim, os valores estão realmente na cotação. Caso precise auditar algum valor, realmente é só abrir a solicitação, a cotação, enfim, mas registrado fica assim. O Bruno fez só duas perguntas assim, descrição auxiliar, complementando o histórico do item, hoje a gente só apresenta realmente a descrição principal lá do produto, tá? Já existe um estudo para a gente poder disponibilizar outros campos do produto lá que ajudem vocês ou o cliente o fornecedor, na verdade, a diferenciar o produto, tá? Mas hoje a gente só tem a descrição principal. Ô Neymar, você mostrou lá o diretório para a gente de como que importa, mas aí a pergunta do Tiago foi, essa parte da pasta que fiquei na dúvida, ela tem que estar apenas com as planilhas que irem importar para aquela cotação específica? Por exemplo, tivemos mais de uma cotação, aí enviou vários e-mails para fornecedores diferentes. Aí todos os fornecedores enviaram as planilhas de cotações diferentes. Pode estar tudo no mesmo diretório, ele consegue importar para as diferentes cotações? Acredito que essa tenha sido a dúvida. Sim, sim, assim, tem que tomar bastante cuidado, que ele vai importar todas as planilhas que está naquele diretório. Mas Se a pessoa. acho que a dúvida do pessoal aqui, o Edmar também complementou, como que ele vai saber que eu tenho 6 planilhas lá, 3 é de uma cotação, 3 de outra cotação? Não, isso consegue diferenciar o código da cotação, né? Isso aí é tranquilo. O sistema consegue identificar de qual fornecedor. Isso é tranquilo. Mas ele pega esse código pela descrição da planilha ou dentro da planilha? Assim, a gente poderia mudar a descrição do arquivo, ele ainda assim conseguiria diferenciar? Sim, né? Ele pega o código da cotação, né? Então pode sim, ele Que é pega o nessa código. célula aí, né? Isso, nessa célula, ele pega o código dessa cotação. Obrigada, Neymar, pela apresentação, foi muito esclarecedora. Boa tarde para todo mundo e até a próxima. Boa tarde.